Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravarmos mais uma aula ou um rápido comentário da nossa lição de jovens, tá? A lição do nosso segundo trimestre de 2025, que tem como tema geral Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida, tá? Essa é a nossa lição. Para quem não participa aí da nossa escola dominical, talvez a tua igreja não tenha esse trabalho, que eu confesso que é uma pena, porque, na minha opinião, é um trabalho que toda igreja deve ter, porque a gente aprende muito na escola dominical, a gente descobre detalhes na Bíblia que muitas das vezes você não aprende numa pregação, até porque a pregação ela tem outros critérios, ela tem uma outra didática e também dependendo do pregador você pode aprender alguma coisa ou pode também não aprender nada. Essa é uma verdade que tem que ser dita aqui, porque tem uns pregadores que são os verdadeiros loroteiros, como eu costumo falar em minhas aulas. Tem pregadores que realmente, como a gente costuma sempre estar dizendo, eles leem ali o texto bíblico, mas eles vão embora e nunca mais voltam ao texto que eles leram, porque eu entendo, pelas leituras e por também aprender com gente que sabe, digamos assim, que a função da pregação não é outra senão expor o texto. E quando um pregador ele inventa de propor na sua pregação apenas emocionalismo, movimentos, tá? Aí fica difícil você de fato extrair alguma coisa do texto bíblico. E na escola dominical, o mínimo que se espera é que a gente aprenda, até porque as lições elas são bem organizadas teologicamente, biblicamente e, claro, pedagogicamente. Existe toda uma didática onde as nossas lições, eu falo em parte das nossas lições porque eu trabalho com elas, não que elas sejam infalíveis, mas a gente sabe que o trabalho que é produzido em torno desse material da escola dominical, ele é bem pensado, né? Uma equipe de pedagogos, de pastores, teólogos, gente realmente voltado para a área da educação, e no caso, educação cristã. Então, por isso que eu faço questão de todas as vezes estar mostrando aqui a capa da revista e convidando você a participar de uma escola bíblica dominical, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, tá? Estudar não, a gente vai fazer um rápido comentário. A lição de número 10, que tem como tema Davi, marido e pai. Eu vou logo dar a minha opinião de cara logo, tá? Eu acho que o que eu vou falar é o que a maioria também pensa, acredita que seja, tá? Davi, a gente sabe que foi realmente um personagem bíblico muito famoso, tá? Famoso não porque ele buscava fama, tá, gente? Mas é porque a gente percebe que teve uma trajetória muito importante nas Sagradas Escrituras. Foi um bom rei, como a gente vai ver. Foi um bom guerreiro, tá? Fez muita coisa boa, mas esse tema, pai, marido, Davi, ele tem mais exemplos negativos do que positivos, tá bom? Essa é uma verdade. E aqui fica uma observação, podemos dizer assim, aos nossos queridos que criticam a Bíblia. Costumo dizer que a Bíblia é um livro moralista, que a Bíblia ela serve para amordaçar as pessoas, que a Bíblia é um canal de controle que os pastores usam para controlar seus fiéis.
eu quero te dizer que isso não é muito verdade, tá? Porque a Bíblia, ela não tem esse papel, ela não tem essa vocação, até porque por causa dessas histórias, como por exemplo a história de Davi. Basta você ler com detalhes e com cuidado a história de Davi, que você vai perceber que a Bíblia, em nenhum momento os escritores se preocuparam em esconder os fracassos de um grande herói, porque Davi é sem dúvida um grande herói. Alguém que disser que é o contrário é realmente uma pessoa que precisa rever os seus conceitos. Mas ele é um dos grandes heróis da Bíblia. E apesar disso, o que nós vamos ler sobre Davi não é só sobre a história de Davi que matou Golias, não é só a história do Davi que foi o grande rei de Israel, ou como alguns dizem, o maior rei que Israel já teve. Nós também vamos ver um Davi fracassar em adultérios, fracassar como pai, fracassar como marido, enfim. Ou seja, isso mostra que a Bíblia não é esse livro que tem um papel de amordaçar ou controlar a vida de ninguém. Pelo contrário, ela é a palavra de Deus e nós aprendemos também com os erros. Isso é para mostrar que mesmo sendo crente, mesmo a pessoa sendo crente, ela também fracassa, ela também erra, ela também, em outras palavras, peca, tá bom? Então que fique bem claro isso, que essa atitude, esses conceitos não corroboram de fato com as páginas da Bíblia. A nossa lição, como eu falei, eu não vou me deter muito, porque ela é bem prática. Algumas lições, eu sempre tenho dito isso, elas são bem práticas, aonde nós, devido ao contato que nós temos com as histórias bíblicas, acaba se tornando, eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Uma lição fácil de você trabalhar. Aqui o que o professor da IBD tem que tomar cuidado é com as aplicações, tá? Sempre diz isso, professor, você deve estudar sua lição, mas tome cuidado com as aplicações. Tem professor da escola dominical que ele se emociona, ele fica emocionado na hora que ele vai aplicar. Às vezes ele aplica coisas além daquilo que o texto está falando. E aquilo que eu sempre digo para vocês, não confundir aplicação com interpretação. O texto ele foi escrito, logo ele tem um significado. E nós estudamos para descobrir esse significado. E aí tem as ferramentas. Quer deixar bem claro quais são elas? A hermenêutica e a exegese, que são duas áreas teológicas, duas áreas da teologia, aonde nos ajudam a buscar essa interpretação. É fácil, Silvio? Claro que não é fácil, tá? Interpretar, de fato, é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, mas necessária para que a gente possa descobrir o significado do texto. E não é como muitos dizem por aí. Eu sei que existem hoje inúmeras formas de hermenêuticas de compreender o texto, mas a verdade é, eu sou defensor dessa ideia de que o texto bíblico ele foi escrito por uma mente, por uma pessoa, em volta a uma cultura, e eu acredito que quando ele escreveu o texto, ele estava pensando em passar uma mensagem. Então, cabe a mim descobrir. Agora, quando eu vou para o texto e quero dar a ele dezenas de significados, eu entendo que isso corrobora no sentido negativo, corrobora no sentido de você desfazer do significado do texto e, como diz alguns, está destruindo a essência do texto bíblico. Agora, claro, tem a aplicação, que é diferente. A aplicação sempre enquanto o significado, como os estudiosos falam, enquanto o significado ele é colocado na categoria de busca pelas coisas antigas, digamos assim, pelo passado, tentar buscar entender o passado, a nossa aplicação sempre tem a ver com o presente, tá? Porque quando eu ensino, quando eu prego, eu tenho que trazer uma mensagem para as pessoas. Só que essa mensagem também tem que ser, como a gente usa na hermenêutica, tal da contextualização. Ou seja, trazer a palavra para
o campo da modernidade, tá bom? Então, dito isso, ok? Quero também pedir aos nossos queridos que possam nos ajudar com o nosso canal. Ele é pequenininho, tá bom? Então, por isso eu sempre estou aqui pedindo que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando, compartilhando e também, se possível, né? Você achar importante o que nós estamos falando aqui, também possa estar se inscrevendo no nosso canal, apoiando o nosso trabalho, tá legal? Nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. E claro, o texto bíblico que foi escolhido foi o de 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 2, versículo 5 e o versículo 10 até o versículo 15, tudo aqui no capítulo 13 de 2 Samuel. Esse texto ele fala de uma história muito pesada, por isso que eu falo, a Bíblia ela tem histórias que são pesadas. E esse texto aqui é uma dessas histórias, que fala da história de pelo menos 3 personagens, digamos assim. Depois vai entrar o quarto, apesar que aqui não vai falar sobre ele, tá bom? Mas aqui os personagens principais são Aminon, Jonadab e Tamar. Depois vai entrar aqui no texto, mais na frente, vai entrar a história de Absalão. Então, basicamente são 4 os personagens que fazem parte dessa história, tá? Para quem não conhece, eu não vou ler o texto, mas a história conta de Aminon, um rapaz que era irmão de Tamar, os dois, ambos filhos de Davi, e Aminon, ele se apaixonou pela sua irmã. E aqui não foi uma paixão de sentimento de irmandade, foi uma paixão realmente carnal, tá? Para vocês verem, por isso que eu falo aos críticos da Bíblia, alguém que queira classificar a Bíblia como um livro moralista, realmente precisa rever os seus conceitos, porque é muito estranho um livro que ele tem como finalidade moralizar, ter umas histórias tão terríveis, histórias tão, digamos, macabras, digamos assim, como essa de Aminon. Então, o texto fala que Aminon era irmã de Tamar e ele ficou apaixonado pela sua irmã, tá? Só que ele não sabia o que fazer e aí entra o outro personagem que é Jonadab, que dá-lhe um conselho, ou seja, um conselho mau, um conselho maligno, um conselho perverso. Ele disse para o seu irmão criar uma situação, ou seja, para que ele Aminon se fingisse que estava doente, conversasse inclusive com o pai dele, para que pedisse à sua irmã que trouxesse uma comida no seu quarto, tá? E aí foi exatamente o que aconteceu. Aminon se fingiu de doente e conseguiu fazer com que Tamar fizesse uma comida gostosa, saborosa, como diz o texto. E quando ela chegou lá, ele atacou a sua irmã. Em outras palavras, ele a estrupou a própria irmã. Então veja que é uma passagem realmente cruel, é uma passagem realmente macabra, aonde não se deveria estar na Bíblia se o texto tivesse a finalidade de ser moralista. Não é que a Bíblia não possa construir uma moralidade. Eu acredito até que pode se usar a Bíblia para isso. Porém, não é dizer que ela é um livro moralista que quer amordaçar, não. Pelo contrário, a Bíblia ela conta essas histórias desses heróis, conta essas histórias desses personagens bíblicos, para mostrar também que a fé, a vida cristã, a vida com Deus, ela é feita de altos e baixos. Não é que Deus ele aprova isso aqui. Isso aqui teve consequências terríveis, tá? Como a gente vai ver, mas ele faz questão de permitir que tais histórias sejam escritas e faladas pela escrita bíblica para nos mostrar como o ser humano ele realmente ele é perecível, ele é pecador e não importa o estado dele, não importa a posição dele, se ele é pobre ou se ele é rico, ele sempre vai continuar sendo o quê? Um mero pecador.
A nossa lição está dividida em 3 tópicos, como sempre, nós dividimos elas em a CPAD, nós não, a CPAD divide a lição em 3 tópicos. O primeiro tópico trata sobre família, um projeto de Deus. Todos nós sabemos que a família é a primeira instituição criada por Deus. Existem inúmeras instituições, mas a família é a primeira instituição criada por Deus. Isso nasceu logo após a criação do homem, no Jardim do Éden. A Bíblia fala que Deus criou Eva. Ali ele constituiu a primeira família. É bom que se diga que família não é só quando tem filhos. Um homem e uma mulher, de acordo com a Bíblia, já constitui uma família. Então, o primeiro casal, Adão e Eva, como todos conhecem bem essa história, é a primeira família. E aí a lição vai tratar sobre isso, que Davi, né, ele não foi um exemplo familiar, ou seja, como eu falei no início, Davi como pai, ele foi um fracasso. Como marido foi também um fracasso. Como rei, ainda assim ele foi realmente um gigante. Ele foi realmente uma pessoa notável, tá? A lição vai falar, por exemplo, que Davi, ele foi um marido que teve muitas, né? Muitas esposas. Fala aqui no subtópico, né? Ele foi marido de muitas esposas, pai de filhos com quem não tinha comunhão. Ou seja, Davi não era um pai de ter relacionamentos com os filhos, tá? E nós vemos isso hoje na prática, em nossos dias atuais, o quanto isso causa um problema muito sério, tá? Hoje a gente vê que tem muitos filhos que sofrem problemas na área sentimental, na área comportamental, enfim, porque não tiveram a presença do pai. É claro que isso pode gerar um certo debate muito grande, né, professor? É bom que se diga isso, porque tem pessoas que elas vão dizer, não, mas meu pai não era legal comigo, ele até me batia, me maltratava, mas eu me tornei uma pessoa de bem. Porém, os especialistas, os profissionais da área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, enfim, essas pessoas que trabalham com a área da psique, da alma humana, do comportamento, eles têm uma opinião, e eu até concordo com eles em certa parte, que mesmo que a pessoa tenha, digamos, superado, vencido na vida, mas ela desenvolveu certos comportamentos, que esses comportamentos são fruto dessa falta, digamos, relação entre o pai e também a mãe. Podemos dizer assim, aqui no caso é só Davi, é ele que é o personagem, mas também sabemos que a falta de uma mãe pode causar alguns problemas na criança e que na vida adulta esses problemas vão gerar alguns comportamentos, tá bom? Como, por exemplo, violência, agressividade, uma pessoa que é muito hostil, uma pessoa que é muito desconfiada. Tudo isso tem um significado por trás. Nada é por acaso. Como já alguém disse, né? Que todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. E aí essa história, ela diz muito do que nós somos no presente. Então, como a lição fala, ele foi marido, ele era um pai que não tinha uma comunhão boa com seus filhos, tá bom? O texto vai falar aqui, tudo aqui tem os versículos, tá, gente? Aqui fala de 1 Crônicas, capítulo 3, do 1 ao 9, a gente não vai ler aqui, mas é interessante o professor estudar isso direitinho. Era avessa ao diálogo em família, adúltero, omisso na educação dos filhos, tá bom? E aí, como a lição fala, sem dúvidas, uma configuração familiar complexa, marcada por tragédias e traições, tá? Tem uma teoria aí, inclusive, agora recentemente, uma, uma plataforma, ela trouxe agora uma série onde traz também um pouco de Davi. Se de fato isso é verdade, a gente não sabe, mas tem a teoria de que Davi, ele era um filho bastardo, tá? Ele era um filho bastardo, onde seus irmãos o rejeitavam, e por isso que ele sempre ficava no campo, porque alguns defendem a ideia de que Davi, ele teria sido fruto
de uma relação fora do casamento. Alguns defendem essa ideia. Por isso, ele ficava mais no campo. Se isso é verdade, meus queridos, pode ser, não estou dizendo que é verdade ou que eu acredito. A explicação por que Davi não tenha sido aí um bom pai. Tá? Ele aprendeu muito com a vida de pastor, como a gente viu em lições passadas, mas ele não foi um bom pai porque ele teve, né, também um exemplo dentro de casa que não foi legal. Mas a Bíblia não fala se isso é verdade ou não. Tem a teoria, né? Enfim, o certo é que nós temos aqui um pai que ele não era exemplo de nada, como a própria lição coloca aqui, tá? O que levou ele a ser assim, a gente não sabe, ou seja, foi uma escolha dele, porque é bom que se diga, meus queridos, que problemas e desafios todo ser humano tem, tá bom? Mas ele tem que escolher. A gente não pode ficar, é bom que se diga isso, porque tem muito jovem que a vida dele é se reclamar. A vida dele é dizer que o pai dele abandonou ele, ou que a mãe dele não dá carinho para ele. Por causa disso, ele escolhe um caminho errado. Se eu for conversar com muitas dessas pessoas que estão no caminho errado, alguns vão alegar exatamente porque minha família me abandonou. Só que a gente não pode pegar essas coisas da vida negativa e trazer tudo para dentro trazer tudo para dentro de nós para que a gente se torne um fracasso na vida, tá bom? Então fica aí esse alerta. O segundo tópico fala família, nossa base. É fato. Isso aqui já diz o ditado popular. A família, ela é a base da sociedade. E aqui a lição trata a família, nossa base. Eu sempre digo, é na família que nós aprendemos a questão da educação. Hoje tem muito debate em torno disso, que as instituições públicas, escolas, que a própria igreja, a própria sociedade pode nos educar. Eu não concordo com isso. Educação é a nossa base, mas isso começa dentro de casa. Nossa base educacional, ela é dentro de casa. É em casa que nós aprendemos, com o pai, com a mãe, com a família, a entender que algumas coisas são certas, outras são erradas. O primeiro momento em que você tem um conceito de moralidade é dentro da família, não é fora. Veja que quando a gente vai para fora, esse aprendizado, ele muitas das vezes ele entra em choque com uma determinada cultura social. Tem sociedades que têm uma cultura que são diferente da educação que você recebeu dentro de casa. E aí vem a pergunta, mas Silvio, toda família, ela não está inserida dentro de uma sociedade? Sim, toda família está inserida dentro de uma sociedade, mas não quer dizer que aquela família ela siga ipsilitra, ou seja, ao pé da letra aqueles costumes sociais. Tem muita coisa que a gente segue porque a gente entende que é bom, a gente compreende que é o certo, tá? Mas tem muita coisa que é praticada dentro da sociedade que nós entendemos e nós aprendemos dentro de casa que é errado. Por isso é muito importante a família ter uma boa base. E no nosso caso, que defendemos a bandeira cristã por sermos crentes, a nossa cosmovisão ela é sempre cristã. E essa cosmovisão cristã, a base dela é a Bíblia. Então, o pai e a mãe que são crentes, certamente eles têm como manual de educação a Bíblia. Que é bom que se diga de passagem, uma coisa que eu quero salientar aqui, é a minha opinião. Às vezes nós encontramos palestras, encontramos pregações, encontros voltados para a questão família ou até de casais, que é uma particularidade que mais trabalha isso, marido e mulher, só que família não é só marido e mulher, envolve também filhos. E geralmente esses encontros trabalham mais homem e mulher e querem dar um monte de conselhos, querem dar um monte de dicas que às vezes não servem para nada. Não estou dizendo que não tenha seu valor, mas algumas vezes não servem porque ainda tem isso. Cada família tem a sua estrutura. Estrutura econômica,
estrutura educacional, tá? Cada família tem a sua cosmovisão de vida, é bom que se diga de passagem, tá? E às vezes a gente quer pegar uma cosmovisão externa e colocar dentro da família. Eu não concordo com isso, porque cada um sabe exatamente como é que a engrenagem da sua família funciona, tá? O que é bom na minha família, praticar dentro da minha família, pode não ser bom para a sua. Pode gerar um conflito. Então é disso que eu estou falando, mas de qualquer forma, a família ela continua sendo a base da sociedade. E por último, uma família para a glória de Deus. Toda família ela tem que ser, nós como cristãos, tem que ser, além de ser a base, ela tem que ser também uma família que, como diz a lição, ela deve refletir, ela deve manifestar a glória de Deus. Paulo, tanto em Efésios como também em Colossenses, quando ele fala aqueles dois textos famosos sobre o marido, seu cabeça, que a mulher deve ser submissa ao marido, que o marido deve amar a esposa, que os filhos devem obedecer os seus pais e que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos e que os escravos, os servos, devem também obediência ao seu senhor, fazendo isso não só na frente do Senhor, mas como se ele estivesse sendo obediente ao próprio Senhor Jesus. Quando Paulo, meus irmãos, ele usa essas palavras, tem muita gente que não lê a Bíblia e que não conhece. Por isso que eu falo, aqueles que criticam a Bíblia, eles a criticam a partir de uma cosmovisão, de um ponto de vista totalmente negativo. Mas quando você parte para procurar entender de fato o texto bíblico, você percebe que não tem nada a ver. Quando Paulo fala essas palavras, o objetivo dele não é colocar o marido lá no topo e a mulher aqui embaixo, de maneira nenhuma. O objetivo dele é fazer com que as pessoas que estão ao redor dessa família, que segue essa estrutura, essa hierarquia do marido, da esposa, dos filhos e dos servos, que segue essa estrutura, é entender a sociedade que está ao redor, que não é cristã, entender que aquela estrutura ela deu certo e ela dá certo. E que leve eles a se perguntar, mas qual é o segredo? O segredo é porque eles têm no centro da família deles Cristo. Ou seja, a família ali é levada a glorificar a Cristo. E essa atitude, esse comportamento, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, que de uma certa forma acaba testemunhando Cristo para as pessoas que estão ao redor. Então isso aqui é bem interessante, tá? Então esse é o nosso primeiro tópico. Nosso segundo tópico, no casamento uma só carne, tá? E aí ele vai falar aqui no primeiro como não conduzir o casamento, tá? Como não conduzir o casamento, tá? Primeiro, Davi, observe bem, ele praticou, assim como Saul, assim como Salomão e assim como outros reis de Israel, ele praticou um pecado que lá, eu vou ler aqui uma passagem que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 17, tá na lição, tá, gente? É o quinto livro do Pentateuco, capítulo 17, tá? Versículos 16 e versículo 17, que diz assim. Esse texto, ele fala de uma promessa que Deus já tinha feito para o povo de Israel, que eles haveriam de ter um rei. Só que esse rei teria algumas características. E uma delas está aqui, ó. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhe disse, jamais volte por este caminho. Versículo 17 diz, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Veja bem, havia um mandamento bíblico de que o rei da nação de Israel, ele tinha que ter alguns comportamentos. Entre eles, além de não adquirir riqueza, muitos cavalos, etc., ele não podia também ter muitas mulheres para que o coração dele não se desviasse. Infelizmente, Davi não obedeceu. Não obedeceu. A liderança de Davi, ela não foi uma liderança, meus queridos, pautada só naquilo que Deus falou. E a gente aprende uma coisa aqui também,
Porque às vezes a gente pensa que o líder, ele está na frente, a gente pensa que tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, toda a decisão dele é uma decisão divina. É outra coisa também aqui importante. Isso mostra que nem tudo que um líder faz é uma decisão divina. Nem tudo. Tem coisas que são humanas. A exemplo, nós temos Davi. Agora, por que Davi tomou essa decisão? A lição coloca aqui, pelo menos, 3 motivos, tá? Primeiro motivo, era comum, como ela coloca, que os reis ao redor daquele tempo, era comum eles terem muitas esposas. A gente vê isso nas histórias antigas, né? A gente vê isso em filmes. E esses reis de Israel, Davi, viram esse costume e acharam que deveria também seguir o mesmo, mas sendo que Deus, ele decretou muitos anos antes que não era para fazer assim. E olha que nós estamos falando de Davi. Nós não estamos falando de Acabe, que foi um rei extremamente desviado, profano, digamos assim. Nós estamos falando de Davi, que segundo a Bíblia era um homem segundo o coração de Deus, um homem crente e tal, a gente vê nos Salmos, mas mesmo assim ele não obedeceu esse mandamento. Segundo motivo, tá? Às vezes eles tomavam mulheres para estabelecer alianças políticas. Quem mais vai fazer isso, a gente vai perceber, é o filho de Davi, Salomão. Até os estudiosos dizem que Salomão não foi um homem de batalhas, de guerra, era um rei mais político, tá? E ele, por isso que ele teve essa quantidade de esposas para poder firmar alianças políticas. E terceiro, ele fala sobre a manutenção de um costume da época em que os reis, quando eles tinham muitas mulheres, e aí tinha filhos também, isso tinha um simbolismo, isso mostrava poder, mostrava status. Então você vê que os 3 motivos são totalmente carnais e humanos. Porque o objetivo de Israel ter um rei não foi para isso aqui. Não foi para isso aqui. O objetivo de ter um rei era para que o líder, como rei, governasse o povo, mas dentro da vontade de Deus. E infelizmente Davi não cumpriu esse mandamento e vocês sabem o resultado no que aconteceu. Até a lição vai falar que essa atitude de Davi levou a disputas internas, rivalidade entre as esposas, sofrimento emocional, e falar mais aqui das esposas, ao se sentirem negligenciadas, porque cada esposa queria puxar a sardinha para si, a desvalorização em função das outras, a neutralidade da infidelidade conjugal, como aconteceu no caso de Batseba, além de suas tristes e consequências intolerância frente às diferenças, como no caso de Mical. A história de Mical é bem triste, né? E o texto mostra, até já estudamos aqui a lição, que Mical e Davi, eles gostavam do outro, mas infelizmente ela morreu amargurada, não teve filho. Foi um problema só, irmãos. Foi um problema só. Com essa quantidade de esposa, como a lição coloca, e essa quantidade de filho, não deu outra. Deu conflito, porque cada esposa se achava no direito de ser melhor do que a outra. E aí Davi, um homem que derrotou um gigante de mais de 2 metros de altura, um assassino profissional, ele não conseguiu gerenciar bem a sua casa. Um casamento à luz da Bíblia, né? É interessante, meus irmãos, que o casamento à luz da Bíblia, ele é aquele que segue algumas etapas. Entre elas, no caso, nós que somos crentes, a primeira, eu acredito, se é que eu posso dar um conselho, é analisar se a pessoa com quem a gente vai casar, com quem a gente tá, você que está namorando, ela de fato é crente, ela tem uma relação boa com Deus. Eu sempre digo, case com uma pessoa que goste de Deus, case com uma pessoa que ame a Deus, não case com uma pessoa à toa, irresponsável. Se você casar com uma pessoa só porque ela é bem financeiramente, você poderá até ter, digamos assim, você poderia até ter um casamento, por um lado bom, você vai ter todas as roupas, você vai ter uma boa casa, você vai ter, enfim, uma vida boa, mas talvez emocionalmente, talvez na questão de adorar a Deus, essa pessoa não vai lhe acompanhar. Você não vê o exemplo de Abigail e Nabal?
Pronto, Abigail, ela tinha uma estrutura, uma personalidade completamente diferente. Nabal já era arrogante, ignorante. Nabal era insensato. Como a Bíblia fala, o próprio nome dele significa louco. Então tem essas coisas que você precisa observar. Isso serve tanto para um homem como também para a mulher. E nessa fase, professor, é bom que você incentive bem isso em sala de aula. É importante, porque às vezes a pessoa está namorando ali, ela pensa que aquela pessoa é o amor da vida dela. E na verdade às vezes nem é. E para fechar, quem quer um bom casamento, né? Eu acredito que todo mundo quer um bom casamento, mas para que se tenha um bom casamento, você precisa seguir esses conselhos, né? E para fechar, meus queridos, eis que os filhos são herança do Senhor, né? É o nosso último tópico da lição, que vai falar: eis que os filhos são heranças do Senhor. E aí até o primeiro subtópico fala: como pai, um bom rei. Isso aqui eu já falei bastante. Davi, como rei, não deixou a desejar. Ele diz a história que ele uniu as 12 tribos, ele conseguiu unir, conseguiu consolidar de fato o reino de Israel, trouxe a arca da aliança para dentro de Jerusalém. De fato, ele não conseguiu construir o templo, né? O templo ele não conseguiu. O próprio Deus repreendeu ele, porque ele não era um homem de mãos limpas, tinha sangue nas mãos, etc. Isso aí ficou para Salomão. Mas agora, como pai, como vocês podem ver, realmente foi trágico, muito trágico, né? E aí nós temos aqui o segundo tópico, ele fecha: consequência de uma paternidade disfuncional, ou seja, sem compromisso, sem relacionamento, sem contato, tá? Esse é o único tópico que eu quero ler com vocês, da lição, que diz o seguinte: a partir dessa postura, tristes eventos se sucederam, trazendo muita tristeza e frustração. O primeiro deles ele vai colocar o incesto e a violência de Aminon com Tamar, ou seja, estrupando a sua irmã, cometeu um pecado de incesto. A violência de Aminon com Tamar, né? Aí o que é que isso gerou? Uma vingança entre Absalão. Ele mata Aminon. Aí depois vem um golpe de estado realizado pelo próprio Absalão. Depois a tentativa de golpe de Adonias. Ainda a condenação da morte de Adonias, ordenada por Salomão, seu irmão. Também teve acertos como pai. Ele vai colocar acertos como pai, mas eu particularmente aqui nesse ponto eu vou fechar a lição dizendo o seguinte: eu não vejo acertos de Davi como pai. Como pai não, como pai e marido, ele não teve, na minha opinião, acertos, porque o que nós vamos ver, pelo menos o que está narrado nas páginas da Bíblia, é um Davi pai, um Davi marido que fracassou de forma realmente contundente, tá bom? Aí a lição vai dizer que ele deixou alguns exemplos, como servo de Deus, como crente, e aqui nós aprendemos que, apesar de tudo, ele manteve de fato a sua fé, a sua crença. Mas, infelizmente, a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia nos ensina que, de fato, nós que somos servos de Deus, que somos crentes, essa crença ela deve refletir em nosso dia a dia. Nesse caso, ela deveria refletir dentro da sua família. Ok? Essa é a nossa lição. Acabei falando demais, tá bom? Uma lição que eu volto a dizer bem prática, tá bom? E eu desejo a você, professor, que possa ter uma aula boa, excelente e ajudando assim a tua turma a crescer e a tomar decisões. Aí eu acredito que a tua turma deve ter pessoas aí que já estão pensando em namorar ou estão namorando. É importante essa lição desse domingo para tocar nesse assunto, para saber se de fato isso aí é de Deus ou não é de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima. Se assim Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente com esse trabalho. Amém.